Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Pelo visto, aconteceu, né? O Edinaldo Rodrigues realizou seu sonho de contratar o técnico italiano, depois de nos fazer passar um ano com Ramon Menezes, Fernando Diniz no comando da seleção. A gente tem finalmente essa contratação do Carlo Ancelotti e assim, muita expectativa, né? Agora a gente tem um dos maiores técnicos de todos os tempos comandando o Brasil. E é uma coisa bem definitiva, né? Porque se o cara não dá certo, eu acho difícil a CBF voltar atrás de um técnico estrangeiro tão cedo. Não acho que deveria ser assim, né? Mas é aquele negócio, se o Ancelotti, um cara com 5 Champions Leagues, que ganhou todos os campeonatos de pontos corridos, né, do futebol europeu, se esse cara não funciona, que dá para sacar a mensagem de quem vai, mas isso também mandaria uma mensagem para os técnicos brasileiros, né? Porque existe algum técnico aqui no futebol brasileiro melhor do que o Ancelotti? Eu acho que ninguém chega perto dele, né? Eu acho que é legal demais essa notícia, é legal ver uma lenda do futebol comandando a seleção brasileira. É o Fabrício Romano que fala. Ele já tinha falado na época lá que o Edinaldo passou que já tinha o contrato assinado, que nunca ninguém viu, né? Deve ter sido o próprio Edinaldo que escreveu Ancelotti. Eu tenho certeza que ele só colocou um L lá e 2 T's. Agora, a gente tem no Carlo Ancelotti, né? Assim, eu acho que um treinador que traz algumas características que tendem a ser melhores para a seleção brasileira do que, por exemplo, você trazer um cara extremamente agressivo, entende? O Jorge Jesus, eu adoraria ver na seleção brasileira, mas eu tinha um receio, porque ele é um cara daquele estilo de jogo bem mais agressivo e tudo isso, e tem horas que a seleção precisaria talvez um pouco mais de cadência e mais do que isso, não sei se tem tempo para executar uma ideia de jogo tão agressiva de pressão, de sufocar o adversário. Até porque a Argentina, por exemplo, acho que ela mostra, assim, por enquanto, uma seleção mais organizada da atualidade. Ela não é uma seleção de pressão total, ela é uma seleção dinâmica, ela é maleável conforme a necessidade, né? Eu acho que isso é o bacana que o Scaloni trouxe, né? Se a gente for ver lá o Bielsa, ele teve até seus momentos no Uruguai, mas no contexto geral o trabalho dele estagnou completamente, né? E assim, eu tenho sempre aquele receio de que assim, algum técnico pode ter uma ideia muito bacana, mas seleção são períodos muito esporádicos do ano, pouco tempo para trabalhar. Precisa de um técnico, em sua maioria, experiente, né? O Scaloni não é experiente, mas ele traz algo que é muito interessante, né? Boa leitura de jogo, sem medo de fazer ajuste e sair da zona de conforto. E o Ancelotti faz isso bem. Eu acho que o Ancelotti fez a carreira dele nisso, né? De saber fazer ajustes, ter coragem quando você faz necessário, não ter vergonha também de colocar o time mais reativo também quando você faz necessário. Então, eu acho isso bacana, né? Se ele vai conseguir comandar essa seleção em um nível que nos leve ao título da Copa do Mundo, só o tempo vai dizer. Eu acho que não deveríamos cobrar ele para essa Copa, porque ele vai herdar, assim, com pouquíssimo tempo de trabalho até lá. Mas fato é que, assim, o próximo ciclo de Copa aí acho que vai ser melhor para ele. De qualquer jeito, Carlo Ancelotti é um nome muito bacana para comandar a seleção e ele vai ter que tomar aí decisões da montagem de elenco, né? Com certeza tem uma ótima relação com Vinícius Júnior e Rodrigo. Acho que a maior expectativa para a seleção vir os dois, né? Como eles vão produzir na seleção agora, visto que já trabalharam com o treinador por anos no Real Madrid e agora tem um nome conhecido que os conhece muito bem, sabe utilizá-los muito bem, comandando a seleção agora. Como o Rafinha vai ser utilizado, acho que ele já tem em mente a utilização do Rafinha, talvez como um 10. Quem vai ser o 9 da seleção? E eu acho que aí fica também aquela dúvida do que será do Neymar nessa seleção. E eu espero que o Ancelotti tenha total autonomia para barrar aqueles que ele vê que não podem ser úteis hoje, né? Não sei se ele vê isso no Neymar, não tem como saber isso agora, mas eu não acho que o Ancelotti vai ficar lutando para dar vaga ao Neymar, considerando o perfil de técnico que ele é. Ele vai escalar quem ele acha que é melhor e, assim, se ele achar que precisa colocar o Neymar no banco para conseguir a vitória, no estilo Ancelotti ele faz. Então, assim, eu não sei se o Neymar vai ser convocado com ele, se ele vai ter total atenção e se a CBF vai interferir no trabalho do Ancelotti para ele fazer isso, né? Para ele colocar o Neymar junto relacionado, né? Eu, pessoalmente, acho que a CBF não pode fazer isso porque você desencoraja o cara a assumir a seleção,
a ter a independência dele para trabalhar, até porque ele tem que montar a seleção para ganhar jogos e não montar ela para o Neymar. Eu não acho que o Brasil não ganhou Copas ou não ganhou competições porque não jogou completamente para o Neymar. O Brasil não ganhou as competições porque faltava algo coletivo, faltava algo assim na organização tática da equipe. Muito mais do que apenas não fez ir porque o Neymar não estava ali, porque o Neymar estava na Copa de 18, estava na Copa de 22, estava em várias Copas Américas e não levantou o caneco. O único caneco que levantou com a seleção foi o da Copa das Confederações de 2013. Então, assim, nesse momento da carreira, eu acho que assim não está em nível de seleção e o Brasil tem cedo ou tarde aprender a andar sem o Neymar. Tem que aprender a jogar sem o Neymar e pode ganhar sem o Neymar. Não à toa, a última Copa América que ganhamos foi sem ele em campo. Então, vejo como uma oportunidade do Brasil ter ideias novas, um fato novo, sair da mesmice que está aqui. O Ancelotti, obviamente, nos dá muito mais expectativa e empolgação do que um nome como Diniz, Dorival, Tite, né? Tipo, é um nível muito acima. E acho que ele é o técnico que tem um perfil que mais encaixa, né? Um cara bem mais maleável e que tem a filosofia. Eu me adapto aos jogadores. Eu acho que assim, você tem que saber trabalhar com o que tem de melhor em mãos, né? E eu acredito que ele seja um bom nome para gerenciar a seleção e um trabalho que exige muito da experiência, da leitura e de saber trabalhar preceitos básicos com muita velocidade. Talvez acho que o Ancelotti consiga fazer isso, mas lembrando, primeira experiência dele em seleções, né? O Alex Ferguson já chegou a ser técnico da Escócia, se não me falha a memória, né? Agora, desses nomes maiores, assim, que eu fico lembrando, o Conte foi técnico da Itália, o Hansi Flick da Alemanha, nesse período não deu nada certo, e é um técnico que eu acho fantástico, a gente tá vendo isso no Barcelona. Então, assim, vamos ver o que o Ancelotti consegue na seleção, mas é o cara que, pra mim, se torna o maior técnico de todos os tempos se for campeão do mundo. Porque, assim, ele já é debatível como o maior técnico de todos os tempos com o que ele tem em mãos atualmente. Campeão de todas as competições de pontos corridos na carreira dele, tipo, aquele dos 5 principais, Ligue 1, Bundesliga, Série A, a La Liga e a Premier League. Ele já conseguiu ataques de 100 gols na sua carreira com o Chelsea, fez o primeiro ataque de 100 gols da história da Premier League. Ele conseguiu 5 Champions Leagues, o que é um negócio extraordinário. Então, assim, a história do Carlo Ancelotti dentro do futebol é um negócio extraordinário. É um dos maiores de todos os tempos. E pensar, esse cara, o maior campeão da história da Champions, pentacampeão de Champions, vai treinar o Brasil. Difícil não sorrir, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.